eu sou a Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há 7 anos e eu já recebi essa pergunta inúmeras vezes, o porquê que eu decidi vir para a Austrália. E na verdade, quando eu vim para cá pela primeira vez, o meu objetivo não era morar aqui. Então a minha história com a Austrália, ela na verdade se divide em 2 fases. Quando eu resolvi fazer um intercâmbio e depois quando eu resolvi morar na Austrália. Como que foi essa ideia do intercâmbio? Eu sei que tem muita gente que sonhava desde sempre em fazer um intercâmbio. Esse não foi o meu caso. Eu lembro que existia um programa, na época que a Dilma era presidente do Brasil, chamado Ciências Sem Fronteiras. E muitas pessoas estavam fazendo esse programa. E eu lembro que a minha primeira sementinha em relação a fazer o intercâmbio foi nessa época. Meu tio veio conversar comigo, falando para eu poder me inscrever. O meu primo estava se inscrevendo. Um primo dele, que hoje está morando aqui na Austrália também, ele também estava fazendo a inscrição para poder fazer esse programa. E aí, naquela época, eu namorava, né? Eu namorei por 6 anos no Brasil, basicamente minha adolescência e início da vida adulta toda. E aí, eu lembro que meu tio ficou falando muito na minha cabeça e até o meu pai falou, olha, ela tem um relacionamento aqui, não é qualquer coisa, ela não vai deixar e simplesmente mudar de país, porque naquela época existia o programa menor para quem viria para o exterior somente para poder fazer as matérias relacionadas à formação, e quem não tinha inglês tinha que fazer 6 meses de inglês ou alguma coisa assim. Então, se fosse para eu fazer esse programa, eu teria que ficar esse tempo inteiro, acho que era 1 ano e meio fora. E obviamente, né, um relacionamento à distância por esse tempo todo não seria muito interessante. Então essa foi a primeira sementinha, mas eu não considerei muito. Mais ou menos do meio pro final da minha faculdade, eu tive uma matéria chamada estágio obrigatório, que basicamente a gente ia para essa aula e dividia as nossas experiências de estágio. Tinha um monte de formulário, um monte de coisa para fazer. E eu lembro que durante essas apresentações, as pessoas falavam dos estágios, mas também falavam de outras experiências que foram boas para a carreira. E muitas pessoas levaram as experiências de intercâmbio. E aí foi quando meu olho brilhou. Nessa época eu já estava solteira, então fazer o intercâmbio já poderia ser uma possibilidade. E um amigo meu da faculdade me mostrou um vídeo que ele fez com os amigos viajando por toda a Califórnia. E, gente, eu fiquei doida, fiquei maluca. Eu amei as paisagens, amei as viagens e eu fiquei com muita vontade de poder viver uma experiência semelhante àquela, né? Mas até então isso começou a só criar essa vontade. O que me despertou mesmo para fazer intercâmbio foi que uma amiga minha, que a gente estava sempre saindo juntas, um dia me chamou pra gente sair e tal, a gente foi num barzinho e no final da noite ela falou assim, Carol, tô me mudando pra Austrália. E na época que ela falou isso, ela falou como se ela, assim, tô mudando mesmo. Eu pensei que, vai ser um intercâmbio, vai voltar. E ela falou, não, eu estou indo pra Austrália pra morar. Eu não sei quando eu voltarei pro Brasil pra visitar e tal. E eu peguei um costume com uma amiga minha desde criança, a todo início do ano fazer ou um vision board, né, um quadro dos sonhos com imagens e coisas que eu queria fazer, ou então uma lista escrita dos meus desejos pro ano. E já tinha uns 3 anos que eu colocava aprender inglês e fazer um intercâmbio de férias. Eu sempre colocava isso. E aí, quando essa amiga me falou que estava vindo para a Austrália, eu falei, beleza, vou nas férias te visitar e vou fazer um intercâmbio de férias, já queria fazer mesmo, vou dar um jeito. E aí eu comecei a buscar informações sobre esse intercâmbio. E, gente, nessa época eu fiquei chocada com o preço das coisas. Eu não fazia ideia quanto era um intercâmbio. Achava que era só, você paga a viagem e tal, e tá tudo bem. E aí eu vi vistos, seguro-saúde, escola, acomodação, passagem para a Austrália é muito caro, tudo era muito caro. E ainda tinha a questão de que se eu viesse para cá realmente por 2 ou 3 meses, mesmo eu estudando, eu não poderia trabalhar. Quando as agências me explicaram que eu teria que pelo menos fazer 4 meses de inglês aqui, que eu vi que então não ia ter jeito, eu teria que trancar a faculdade para vir para cá. E aí juntou com o período que a minha indústria estava no Brasil. Eu falei mais sobre isso aqui nesse vídeo que eu vou linkar aqui em cima em algum lugar. E eu falei, quer saber? Se eu trancar a faculdade por 6 meses, na verdade eu vou dar uma chance do mercado dar uma melhorada e eu vou ficar por mais tempo aprendendo, aperfeiçoando o meu inglês. E dessa época eu entrei em todos os grupos, eu tava nos grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, tudo que você imaginar. E eu vi que as pessoas realmente falavam que 6 meses era pouco. Então, se eles estavam falando que com 6 meses já era difícil aprender inglês, se eu tivesse ido para 4 meses ou 3, 2 que fosse, eu não conseguiria aprender a língua. Foi nessa hora que eu decidi que então eu iria trancar a faculdade
e fazer o intercâmbio na Austrália se, obviamente, os meus pais me apoiassem e pagassem por esse intercâmbio. Como eu sempre fui uma boa aluna na faculdade, assim, boa aluna no sentido de, na véspera da prova, estudar muito e pelo menos passar na média, né? Eu nunca fiquei repetindo matérias, que é o que é mais comum na engenharia. Então esse foi o meu argumento para poder negociar isso com os meus pais. A gente olhou uma agência de intercâmbio, dividimos isso por 6 meses e eles tiveram que dar uma entrada, se eu não me engano, foi assim uns 3, 4 mil reais. E depois disso, a parcela de 6 meses foi exatamente o valor da minha faculdade. Então ficou de uma forma que não apertou muito para os meus pais. E eu falei, deixa comigo, lá na Austrália eu me viro com grana. Então eu vou trabalhar, eu vou me sustentar, só me ajuda com isso. E aí, como eles concordaram com essa ideia, ficou muito fácil para eu poder vir fazer o intercâmbio. E quando eu realmente me abri para essa possibilidade, apesar de eu já ter começado a olhar a Austrália, entrar nos grupos, conversar com pessoas, eu também abri possibilidades para fazer intercâmbio em outros lugares. Os meus pais estavam tentando me convencer a ir para os Estados Unidos, porque eu tenho familiares lá, e aí eu poderia morar na casa de alguém, não ter todo esse custo de acomodação, passagem era mais barato e ficaria mais fácil nesse sentido para eles. Porém, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, naquela época, se eu fosse estudar inglês, eu não teria direito a trabalhar. Então eu não conseguiria me bancar. Apesar de parecer mais barato nesse início, não me ajudaria com isso, porque eu não conseguiria me manter por lá, a não ser que eu ficasse trabalhando ilegalmente, que era algo que eu não queria de jeito nenhum. E o outro problema, ao meu ver, é que uma das melhores formas de você desenvolver o seu inglês é exatamente trabalhando, né, em contato com outras pessoas. Se eu morasse na casa de parentes e ficasse lá conversando em português, mesmo que eu fosse à aula, eu acho que eu não desenvolveria tanto o inglês. Então, por isso eu já eliminei Estados Unidos e Canadá. E aí eu fui olhar Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia. E, gente, sinceramente, eu sou da praia, do calor, do verão. Eu não gosto muito de inverno, assim, por muito tempo. Então eu acabei descartando esses 3 países simplesmente por conta do clima. Tudo isso foi fazendo que a Austrália fizesse muito mais sentido pra mim. Primeiro, porque eu já tinha uma amiga vindo pra cá e ela já havia morado aqui anteriormente. E segundo, porque tinha todos os outros lados positivos. Quais foram os lados positivos da Austrália que mais me chamou a atenção? Primeiro, por conta do clima, né? E aí, esse clima ainda vinha com algo melhor do que eu já tinha lá na minha cidade, que é a questão de morar no litoral. Eu sou de Minas Gerais, sempre sonhei em morar pra praia, isso era o que eu fazia somente quando eu tinha férias. Então, pra mim, ter um clima parecido com o Brasil e poder morar na praia era, assim, a combinação perfeita. E aí juntou também que nesses grupos que eu estava, nos vídeos que eu assisti aqui pelo YouTube, eu vi que a cultura da Austrália também era parecida com o Brasil. A galera era muito legal, muito receptiva, e isso me atraiu também. O terceiro ponto é a questão do salário mínimo. O salário mínimo daqui, naquela época, se não fosse o maior, era o segundo maior do mundo. Então, maravilha, porque eu sabia que os empregos que eu iria conseguir aqui, por não ter inglês, por ter um inglês muito básico, seriam empregos bem operacionais e provavelmente eu receberia perto do mínimo. Então, faria sentido eu colocar isso na balança. E também porque as pessoas falavam que era muito fácil conseguir emprego, que com pouco tempo aqui, poucas semanas aqui, eles já conseguiam esses empregos operacionais e casuais. Então, tudo isso juntou para fazer com que eu escolhesse realmente vir para a Austrália. Nessa época, eu realmente não imaginava querer morar aqui na Austrália. Os meus pais são empresários, então eles iam para casa para poder almoçar, e eu sempre almoçava ali com meus pais e os meus irmãos. E para mim isso sempre foi algo muito especial. E eu lembro de pensar que 6 meses já era muito tempo longe deles. Eu lembro de ficar com um pouco de medo, assim. Só que esse medo, ele passou, sei lá, nos primeiros dias ou na primeira semana que eu estava aqui na Austrália. Assim que você chega aqui, bom, antes de chegar aqui, na verdade, só vendo as pessoas falando nos grupos e tudo, você já começa com essa ideia de renovar visto para ficar mais tempo na Austrália. Assim que eu pisei aqui, já era assunto dentro da escola, com as meninas que também vieram do Brasil. Então, eu já comecei, bem no início do intercâmbio, pensar em renovar meu visto. E uma das coisas que fez com que isso ficasse na minha cabeça foi porque também, assim que você pisa aqui e começa a falar inglês, ou, aliás, tentar falar inglês, tentar entender inglês, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Eu tava fazendo aula particular no Brasil antes de vir pra cá, e quando eu cheguei na recepção da escola, gente, é até engraçado falar, eu não conseguia entender a moça da recepção. Assim, eu fazia toda a pose de que tava entendendo, sabe? Mas era horrível.
E eu sempre, as meninas que estudavam comigo, elas tinham inglês melhor que o meu. Então eu sempre escondia, assim, um pouquinho atrás delas, né? A gente saía junto, ia tomar um café no 7-Eleven, ou fazer alguma coisa assim. A gente foi em agências de emprego juntas. E eu sempre ficava mais quietinha atrás e tudo que eu não entendia eu perguntava pra elas e elas me explicavam. E aí eu vi que não, realmente eu preciso de mais tempo, 6 meses não vai ser suficiente. E aí foi passando o intercâmbio. E eu fui cada vez mais me apaixonando pelo estilo de vida que eu tinha aqui na Austrália, me apaixonando pelo país em si, com mais vontade de explorar. E naquela época eu trabalhava muito, porque você estuda inglês, né? Boa parte do dia é tomado pelas escolas, pelo tempo de escola e exercícios. Porque a maior parte do dia é tomado pela escola, né? Você tem que estar na escola estudando inglês. Então, no tempo que tem livre, era sempre ou correndo atrás de emprego ou trabalhando. E como tinha aquela restrição de tempo de trabalho e tudo, era sempre uma loucura para tentar, pelo menos, fazer aquelas horas da semana para eu conseguir sobreviver. E isso é uma coisa muito importante para mim também. A minha vida inteira eu morei com os meus pais e eles sempre proveram, né? Tudo que eu precisava. Eu sempre trabalhei, sempre vendi coisa desde criancinha, mas eu nunca precisei pagar uma conta de telefone. Era tudo deles, entendeu? E aí, o poder morar aqui na Austrália e começar a pagar minhas próprias contas, fazer minhas próprias coisas, isso foi algo que me fez sentir muito maior, me fez sentir útil, me fez sentir bem. De falar assim, olha, eu consigo pagar pelas minhas coisas, pagar o meu aluguel, pagar minha comidinha, tudo muito contadinho naquela época. Eu trabalhava como garçonete ou como runner, então eu pegava muita comida nos lugares que eu trabalhava, e aí minha conta do supermercado era assim, $30, $20, era só uma coisinha ou outra, né, porque o tempo que eu tava trabalhando eu comia lá e eu sempre levava comida pra casa. Mas, gente, era, assim, uma sensação muito boa de estar conseguindo sobreviver com o meu próprio dinheirinho, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu também conheci o Andrew, né, que hoje em dia é meu marido. Eu comecei a ficar com ele e, assim, também foi muito intenso. Tudo aqui na Austrália é muito intenso. As amizades, qualquer tipo de relação. Eu acho que o fato da gente estar totalmente fora da zona de conforto faz com que tudo seja parecendo que você tá vivendo muito mais e tá colocando muito mais energia naquilo. E eu lembro de começar a me apaixonar por ele, começar a ficar muito mal de saber que ou eu teria que terminar com ele para voltar pro Brasil, ou se eu renovasse o meu visto aqui, eu iria ficar mais tempo com ele, me apaixonar mais, e depois ficaria muito difícil de voltar e terminar minha faculdade. E aí, nessa época, esse negócio de fica na Austrália, vai embora, fica na Austrália, renova visto, vai embora, isso começou a me deixar louca. Eu tava muito ansiosa. Eu comecei a comer loucamente tudo que era doce. Muito, muito, muito. Eu engordei uns 10 quilos de ansiedade. Também, né, trabalhava, assim, em hospitality, comia muito mal, horários ruins, comida mais barata possível, tudo ruim. Mas eu fui colocando tudo isso na balança, comecei a fazer psicólogo até pra poder me ajudar nessa decisão. E aí que eu vi que o ideal pra mim era fazer o que eu precisava fazer para ter a residência permanente. Porque se eu tivesse a residência permanente, aí eu não tinha mais que sofrer com isso que eu sofri durante o intercâmbio todo em relação a escolher ficar ou voltar. E por conta dessa decisão, resolvi voltar para o Brasil para terminar minha faculdade. Como eu disse, eu falei mais em um vídeo que eu fiz anteriormente, vou deixar ele linkado por aqui. E nesse meio tempo foi que eu resolvi fazer o que eu precisava fazer no Brasil para eu voltar para a Austrália e conseguir essa residência. Nessa época, na minha cabeça, eu não tinha para mim que eu queria morar na Austrália. Eu só queria ter a liberdade de escolher se eu queria ficar ou voltar. Isso eu não tinha como estudante, porque eu ia depender de aplicação de visto, boa parte do nosso dinheiro é sempre juntando para pagar a escola, muito, né, os trabalhos também acaba limitando muito por conta dos horários de estudo, por conta das limitações de visto também. Então, pra mim, ter essa possibilidade já era maravilhoso. Mas eu ainda não tinha certeza do que eu iria fazer da vida. Eu tava 6 meses longe da minha família. E aí eu voltei pro Brasil. E foi nessa hora que, assim, foi difícil mesmo. Vocês não têm noção da sensação que é quando você pisa no seu próprio país e você não se sente em casa. Eu fico até um pouquinho emocionada de falar sobre isso, porque foi realmente essa sensação. E eu lembro de ficar uns 2 ou 3 meses depois que eu cheguei no Brasil,
sim, sem querer sair, sem querer fazer nada, muito triste, muito mal, porque eu não me senti em casa no meu próprio país. É uma sensação de não pertencimento. Você não se sente 100% na Austrália, nem 100% no Brasil. E aí eu comecei também a ficar com muito pânico, de medo de assalto e de ser roubada e tudo. Aconteceram algumas coisas bem quando eu cheguei no Brasil. Uma das coisas, além dessas coisas que aconteceram perto da minha faculdade, casos de estupro e roubo de, assim, chegarem nos alguns bares ali perto da PUC, onde eu estudava, e levarem chave de carro e celular de todo mundo, ainda, primeira vez que eu fui sair lá no Brasil, infelizmente, e talvez até por conta do meu medo, que eu já tava muito cismada, eu fui numa festa em um lugar muito legal e tal, e na hora de ir embora dessa festa, as minhas amigas que estavam comigo no carro me chamaram pra gente poder passar em um barzinho que era novo, um espetinho e tal, só pra eu poder conhecer. Gente, a gente estacionou o carro, a gente ficou lá no máximo 10 minutos. Foi basicamente dar uma volta. Acho que ninguém pegou nenhuma bebida. Foi assim, muito rápido. Quando a gente volta pro carro, eles tinham roubado o retrovisor do meu carro. Isso assim, primeira vez que eu estava saindo no Brasil, depois de morar na Austrália e poder andar conversando no telefone assim, sentar em uma pracinha com o laptop, colocar o celular para marcar mesa em restaurante, em cafés. Foi uma coisa... É como se eu estivesse vendo o oposto do que eu tinha de segurança na Austrália. E eu lembro que essas coisas foram acontecendo num período que eu já estava morrendo de saudade do estilo de vida que eu tinha aqui, da liberdade que eu tinha aqui e dessa coisa de eu conseguir trabalhar e me manter e fazer minhas próprias coisas. E isso foi me fazendo tender mais a querer morar na Austrália. Quando eu voltei, o meu plano era bem certinho. Era terminar a faculdade, eu tinha 2 semestres para terminar, e depois de 9, 10 meses eu poderia voltar para a Austrália para poder, né, fazer um curso aqui e tentar minha residência permanente. E aí essas coisas foram acontecendo e foram fazendo com que esse desejo de voltar para a Austrália ficasse ainda maior. E assim que eu pude, eu peguei as minhas malas e vim de novo. Foi até engraçado porque eu entreguei o meu TCC em uma quarta-feira e no sábado eu estava embarcando para a Austrália. Eu lembro que no sábado, na hora do almoço, a gente teve um almoço com os professores para poder comemorar que a gente, né, terminou a faculdade ali. E à noite eu já embarquei, sabe? Foi bem corrido, assim. Eu lembro de... Que dia que foi? Foram pouquíssimos dias antes da viagem. Eu recebi a nota de uma das matérias que eu estava fazendo naquele semestre e eu passei com 61 pontos. Se eu tivesse tirado, assim, 2 pontinhos a menos, eu não teria nem tempo de fazer a prova de recuperação, não lembro como é que eles chamam, mas eu sei que, assim, foi tudo no sufoco, tudo corrido, e eu voltei pra Austrália, se eu não me engano, foi dia 11 de dezembro, foi até antes do Natal, né? O pessoal daqui ficou assim, ai, passa o Natal aí e tal, e eu, não, pelo amor de Deus, eu quero ir pra Austrália. E eu acho que a decisão mesmo de morar na Austrália, ela aconteceu quando eu entrei no país novamente. Eu lembro direitinho, gente. Assim que você chega no aeroporto de Sydney, você passa assim naqueles corredores, né? E é cheio de imagens assim de Sydney, dos pontos turísticos e tal. E eu lembro de pisar lá e começar a olhar para essas imagens e olhar para fora e sentir em casa. Então, eu acho que ali foi o que me deu mais vontade de morar aqui. Eu me senti mais em casa na Austrália do que eu me senti quando eu voltei pro Brasil. E aí foi quando eu falei, agora eu vou fazer o que preciso fazer para eu conseguir minha residência e eu ter essa opção. E as coisas desenrolaram da forma que desenrolaram. Eu acabei voltando com o Andrew, né, que eu só ficava naquela época. Eu comecei a namorar com ele, hoje em dia a gente é casado, eu consegui minha residência permanente e tudo desenrolou de uma forma que hoje em dia eu amo ir ao Brasil, eu amo o Brasil, mas eu gosto de ir só para visitar. Nunca me senti balançada, nunca tive, assim, sabe, alguns pensamentos de, e se eu morasse lá, e o que aconteceria? Pelo contrário, eu lembro que no meu primeiro intercâmbio ainda, quando eu pensava, assim, em renovar visto ou voltar para o Brasil, a minha imagem era sempre quando alguém chegava lá em casa e abria o portão do carro, de eu correndo pra janela, agarrando na grade e olhando, observando a pessoa entrar, porque a gente já foi assaltada em casa no Brasil e
a gente tinha muito medo disso, de alguém chegar de carro em casa e alguém entrar junto, que foi o que aconteceu quando a gente foi assaltado. Então, toda vez que eu pensava em voltar pro Brasil, vinha direto essa imagem de eu correndo para poder ver se tem alguém entrando junto com o carro, sabe? E eu acho que é o trauma que eu tenho do Brasil, essa questão de segurança. Então, a Austrália conseguiu preencher isso. E, obviamente, porque aqui tem uma oportunidade muito maravilhosa, principalmente para profissionais qualificados. Então, eu tenho uma vida muito boa aqui, que eu tenho certeza que no Brasil eu não teria. Eu tenho certeza que eu teria uma vida muito boa no Brasil, como engenheira civil, mas que eu não teria a mesma qualidade de vida, a possibilidade de viajar, a possibilidade de viajar pro Brasil todos os anos. Eu duvido que eu teria como fazer isso, indo do Brasil para outros países todo santo ano. Então, isso foram coisas que pesaram muito. E uma das coisas que eu sempre fiz para eu poder ficar muito em paz com a minha decisão é que eu estabeleci para mim que se eu fosse morar na Austrália, eu queria ter a possibilidade de ir ao Brasil todos os anos. Então, se eu trabalhasse aqui, morasse aqui de forma que eu não conseguisse ter dinheiro e possibilidade de ir ao Brasil todos os anos, para mim não valeria a pena. E graças a Deus, isso é muito fácil quando você tem um emprego profissional, você tem direito a férias pagas, o salário é muito bom, então isso fica muito, muito, muito factível. E é exatamente o que aconteceu. Todos os anos eu fui ao Brasil, com exceção de 2020, que eu fui para os Estados Unidos, vi minha família, minha avó, meus pais, minha irmã. Mas depois fecharam as fronteiras e a minha viagem que eu tinha para o Brasil eu acabei não conseguindo fazer. E no ano passado, eu tinha até uma viagem para o Brasil em dezembro, né? Eu acabei cancelando e tal, contei lá no Instagram. Mas eu viajei para ver a família do Andrew. Então a gente acabou, já que os meus pais tinham vindo para cá pro nosso casamento e tal, a gente acabou não indo. Mas assim, todo ano eu vou pro Brasil, já fui lá, sei lá, acho que 7 vezes desde que eu mudei para cá. E, além disso, né, fui algumas vezes para os Estados Unidos, já fui para o Canadá 2 vezes, Filipinas, Tailândia. Então, a gente está sempre viajando, sempre com possibilidades. Eu acho que isso faz com que eu não sinta essa saudade extrema. E quando eu sei, eu tenho assim bem certo no meu coração, que se um dia eu tiver com saudade e eu quiser ver minha família e ficar perto deles, eu tô a uma passagem de distância. E aí é só marcar e matar a saudade de todo mundo, e geralmente com pouco tempo lá eu já fico com vontade de voltar para casa. Essa é a minha história, é por isso que eu decidi vir para cá, é por isso que eu decidi ficar aqui na Austrália, morar aqui. E eu espero que, se você está em dúvida se a Austrália é ou não um país para você, que esse vídeo possa ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo, manda aqui embaixo. E se você pensa que moraria na Austrália, mas somente se você conseguisse manter a sua profissão do Brasil, eu vou deixar esse vídeo aqui linkado. Assista esse vídeo que vai te ajudar muito nisso. Um beijo e até o próximo.